Olá, seja muito bem-vindo ao canal Direito Favorável. Me chamo Marcelo Muniz, advogado e professor. Hoje eu quero conversar com você em relação à medida provisória 905 de 11 de novembro de 2019, que já está em vigor desde essa data e com certeza já sendo muito utilizada pelas empresas, principalmente a partir agora de janeiro de 2020. E nós vamos falar então do contrato verde e amarelo. Nós vamos tratar do beneficiário desse contrato, vamos falar dos direitos, a manutenção dos direitos, vamos falar de prazo da contratação desse contrato verde e amarelo e de pagamentos antecipados. Então, nós vamos abranger desde o artigo 1º ao artigo 7º dessa medida provisória. Antes, quero agradecer a você que já vem seguindo o nosso canal, já se inscreveu. Você que não se inscreveu ainda, dá uma paradinha aí, clica aqui embaixo, se inscreva no canal, dá um joinha, clica no sininho para receber notificações e não esqueça de acompanhar e de seguir também as nossas redes sociais Direito Favorável. Pessoal, o artigo 1º dessa medida provisória, ele diz que o contrato verde e amarelo ele foi instituído para a criação de novos postos e dar oportunidade a jovens entre 18 e 29 anos na primeiro registro da sua carteira de trabalho, sua CTPS. Então, foi feito para dar oportunidade ao jovem para que ele possa entrar no mercado, facilitando algumas coisas também para a empresa, que eu vou estar passando para vocês, em vários vídeos que a gente vai estar explicando aqui, também algumas facilidades, algumas motivações para que a empresa possa, sim, adotar esse contrato e realmente colocar na prática, dando oportunidade a esses jovens. O parágrafo único desse artigo 1º, ele diz que se for contratado as condições de contrato de menor aprendiz, contrato temporário, trabalho intermitente e trabalho avulso, não pode ser contratado na modalidade verde e amarelo, tá? Então, contrato verde e amarelo não pode ser realizado para menor aprendiz. Se for aquele contrato de experiência, não pode. Trabalhador intermitente e trabalhador avulso. Então, esse tipo de contrato não pode ser realizado a modalidade de contrato verde e amarelo. O artigo 2º, ele trata de vários detalhes em relação à quantidade, em relação a prazo, e aí vai um detalhe importante, já começando aqui no parágrafo 1º, desse artigo 2º, que fala que a empresa ela pode contratar até 20% da quantidade de funcionários que ela tem, verificando o seguinte: aquele mês da apuração da quantidade, vai verificar a folha de pagamento, a quantidade de funcionários, e apurando os 20%, aquele valor vai poder ser resumido, ser arredondado para cima, tá certo? Para que possa beneficiar a quantidade de empregados a serem contratados nessa modalidade. E o parágrafo 2º, na sequência, diz que se a empresa tem menos do que 10 empregados, ela pode contratar até 12 empregados na modalidade de contrato verde e amarelo. À medida que essa empresa vai crescendo, vai tendo mais funcionários, aí ela vai adotar o parágrafo 1º, que é exatamente nesse percentual dos 20%, beleza? Pessoal, se a empresa já tem funcionário e ela quer recontratar esse funcionário na modalidade verde e amarelo, o parágrafo 3º diz que só pode fazer isso apenas 180 dias depois. E ela diz que ressalvado o que dispõe o parágrafo único do artigo 1º. Então, aquelas condições que eu falei para vocês, né? Do menor aprendiz, do contrato de experiência, do trabalho intermitente e também e também do trabalhador avulso. Então, essas modalidades foram ressalvadas aqui também nesse parágrafo 3º. Bom, aliás, desculpa, no parágrafo 4º. O artigo 2º, ele diz que essa modalidade de contrato verde e amarelo, ela pode ser contratada e conceder um salário até 1,5 salário mínimo, ou seja, até 1,5 salário mínimo, tá certo? Então, há um limite aí de salário. E logo na sequência, o artigo 4º, ele fala que esse trabalhador do contrato verde e amarelo é garantido para eles também, lógico, os direitos constitucionais e garantido também para eles os direitos previstos na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas, nos acordos coletivos, nas convenções coletivas, tomando cuidado, muita atenção ao que for contrariar, o que for contra o que dispõe nessa medida provisória. Então, o que não for contra, o que não bater, né, de frente com essa medida provisória, eu vou sim atender a Constituição, eu vou atender a CLT, eu vou atender o acordo da convenção coletiva, tá certo? Mas dando prioridade, é o que diz aqui a medida provisória, a essas condições
da medida provisória do contrato verde e amarelo. Fora disso, eu vou sim respeitar a CLT e as normas que falam diretamente das condições de trabalho. O artigo 5º, pessoal, ele fala que esse contrato ele é realizado também por prazo determinado. Então, eu não posso fazer um contrato verde e amarelo e deixar ele ali, 3, 4, 5 anos. Ele tem um prazo de até 24 meses. Lembrando que 24 meses não são 2 anos. Na CLT, diz que o contrato por prazo determinado ele tem a duração de até 2 anos. Aqui, o contrato verde e amarelo diz que ele tem a duração de até 24 meses. Na contagem, no cômputo, para você concluir esse tipo de contrato, o dia é diferente, tá certo? Ele não vai terminar da mesma forma. Então, vamos entender que aqui é 24 meses, conforme o entendimento, conforme desejar o empregador, tá bom? Então, o empregador que vai dizer o tempo que vai durar esse contrato, no limite de 24 meses. E aí, interessante, pessoal, que lá no parágrafo 1º desse artigo 5º, ele diz que esse tipo de contrato serve para qualquer natureza, qualquer tipo de serviço, seja ele transitório, permanente e até mesmo para substituir pessoal permanente. Então, em vez de eu terceirizar, contratar alguém, visualizando a Lei 6.019, a terceirização, eu posso contratar na modalidade verde e amarelo para substituir aquele funcionário que já está na minha empresa. É uma condição também dada aqui no contrato verde e amarelo. Lembrando que o foco dessa medida provisória é dar oportunidade a quem está começando, a quem vai ter o primeiro emprego, tá certo? Não esqueça disso. Bom, o artigo 6º, ele fala uma coisa também muito interessante, ele diz que os pagamentos de férias e 13º, você vai ver isso lá no inciso 1, 2 e 3, fala que a remuneração ela pode ser acrescida mensalmente do proporcional das férias e 13º. Como assim? Você sabe que férias, nós temos um período aquisitivo e depois o período concessivo, não é isso? Nós temos o período aquisitivo de 12 meses, trabalhamos 12 meses, e depois nós gozamos nesses 12 meses seguintes, dentro dos 12 meses seguintes, as férias. Aqui diz o seguinte, não é gozar, é receber, porque nós só vamos receber o nosso contrato normal, contrato por prazo indeterminado, que está previsto na CLT de forma normal e não um contrato verde e amarelo, nós só vamos receber as férias no período das férias e não durante o contrato. E aqui diz o seguinte, mensalmente, o empregador ele pode já ir pagando as férias proporcionais. Cada mês ele colocar uma fração dentro do pagamento. Isso também vai funcionar para o 13º. Como é que funciona o 13º? De forma normal, eu recebo, o empregado recebe o 13º até novembro, metade, não é isso? E a outra metade no mês de dezembro. Aqui, o contrato verde e amarelo diz que mensalmente o empregador ele já pode ir depositando o 13º. Aí eu pergunto para você, quem é que vai guardar o dinheiro das férias, que está recebendo aquele valor tão pequeno mensalmente, para quando sair de férias utilizar? Quem é que vai guardar o 13º, que está recebendo de forma fracionada e no final do ano vai realmente utilizar o 13º? É uma situação muito delicada. E aí, pessoal, um outro ponto importante para a gente fechar aqui é o FGTS. O FGTS, nesse caso do contrato verde e amarelo, ele funciona da seguinte forma. O FGTS que nós conhecemos é depositado quantos por cento? 8%. Aqui, nessa modalidade verde e amarelo, ele é depositado 2% de 40% do FGTS, que nós conhecemos, no caso de rescisão sem justa causa, aqui é de 20%, pela metade, apenas de 20%. É lógico que esses tributos, essas condições benéficas para o empregador, facilitado para que o empregador pudesse dar oportunidade a esses jovens. Então, beneficiou o empregador e colocou o jovem também nessa condição. Mas lembrando também que esse contrato ele não é um contrato infinito, né? Ele não é um contrato por prazo indeterminado, ele tem uma duração, né, de até 24 meses. Mas, durante esse período, é possível, tá? Que, detalhe importante, é possível também, e isso aí está no parágrafo 1º, tá? do artigo 6º, dizendo que até esse valor, que é da indenização, previsto no artigo 18 da Lei 8.036 do FGTS, ele pode ser pago também mensalmente, de forma parcelada, o que não é muito bom, creio eu, para o empregador. Mas aí fica a minha opinião, você avalia também.
Então é possível também. E aí, essa multa de 20% do FGTS, que normal é paga no momento da rescisão, ela é devida mesmo se for por justa causa. Então, tanto faz, se for sem justa causa ou com justa causa, é devida essa multa de apenas 20% e não de 40%. Então, fica fechado aqui. E o artigo 7º, fechando aqui, como eu falei para vocês, eu ia falar do 1º ao 7º, o artigo 7º fala exatamente desses 2% do FGTS, que não é 8%, mas sim 2%. Pessoal, você que ainda não se inscreveu, mais uma vez, convido você para se inscrever aqui no canal Direito Favorável. Você que ainda não deu um joinha, dá um joinha aqui para a gente. Não esqueça de clicar no sininho, nós estamos aqui para ajudar você a conhecer o seu direito. Nós vamos ter outros vídeos falando dessa modalidade verde e amarelo, esse tipo de contrato, vamos falar também de várias coisas importantes, outras modalidades, vamos falar de horas extras, dentro do contrato verde e amarelo e muito mais assuntos. Então, fica ligado aqui no canal Direito Favorável, qualquer coisa, quiser dar informação para a gente, faz um vídeo de um assunto tal, professor, bacana também, coloca aqui nos comentários. Se tiver alguma pergunta, faça a sua pergunta, nós estaremos aqui, à medida do possível, respondendo. Forte abraço para vocês e até a próxima.